Capítulo 9. Eu segui apressada pela rua principal, segurando as fitas do chapéu, que teimavam em açoitar meu queixo. Era estranho caminhar pela cidade sem reconhecer os passantes. No entanto, a maioria daquelas pessoas agora sabia quem eu era. Os olhares reprovadores me diziam que tinham ouvido a história do Sr. Nogueira, que fizera questão de espalhar entre seus conhecidos, e não eram poucos. A grande sorte que teve em conhecer o verdadeiro caráter da senhorita Valentina Albuquerque, antes que a família pudesse obrigá-lo a se casar com uma dama tão facilmente seduzível. Mas não importava, não mesmo. Era o compromisso que eu assumira um dia antes que me perturbara toda a noite. Após o flagrante, na manhã anterior, papai e Leon se trancaram no escritório até a hora do almoço. Quando a porta se abrira, fui comunicada de que tudo já estava acertado. Foi com uma expressão impassível que Leon tirou o anel de brasão do seu anular e o colocou no indicador da minha mão esquerda. O único dedo em que a joia de aro largo se encaixou. Depois disso, ele foi embora, sem que eu tivesse chance de lhe dizer qualquer coisa. Com meu pai, entretanto, houve tempo para muita conversa. Talvez monólogo seja o termo mais apropriado, já que apenas a voz dele foi ouvida por quase 2 horas ininterruptas. Eu nem me dei o trabalho de me defender. Não havia mais motivos, não para papai, pelo menos. Mas o Capitão Navas era uma história totalmente diferente, e era esse o motivo pelo qual eu andava tão apressada pelas ruas naquela manhã nublada. Contudo, ao parar diante do sobrado número 7 da rua principal e admirar os tijolos avermelhados da fachada em um belo contraste com as cortinas vermelhas sobre as janelas brancas, vacilei. Inspirei fundo algumas vezes, aprumando os ombros antes de abrir o portão e subir os 3 degraus. Bati na porta, ajeitei o chapéu, as luvas, as dobras em minhas saias enquanto esperava. Pareceu que um século havia se passado até o mordomo finalmente surgir sob o batente. Bom dia, eu gostaria de falar com o Capitão Navas, fui dizendo ao homem de osso comprido e uma rala cabeleira marrom. A quem devo anunciar? A noiva dele, senhor. Os olhos ligeiros do homem de 50 e poucos anos passearam pela minha silhueta, um tanto atônitos. Tudo bem, o traje salmão estava um tanto desbotado, mas ainda era um bom vestido, e aquele nem tinha remendos. A senhorita tem cartão? Abri a bolsinha que trazia pendurada no pulso e retirei um dos meus antigos cartões de visita. Um canto estava amassado e eu alisei antes de entregar ao mordomo. Senhorita Valentina Dominique Emanuele Martim de Albuquerque, leu ele com a testa franzida. A senhorita precisa de tantos nomes? Minha mãe acreditou que sim. O senhor poderia fazer a gentileza de anunciar algum deles ao meu noivo? Abanando a cabeça em resignação, ele chegou para o lado, me dando passagem. O hall não era muito grande, assim como a sala de visitas, mas era aconchegante com seus tons claros, quebrados apenas pelo verde das cortinas e do estofado do sofá. Havia estatuetas de mármore próximas às janelas, esculturas em bronze. Uma delas, a graciosa representação de um casal perdido em uma música, e pinturas penduradas nas paredes cor de marfim. Eu me aproximei de uma delas, o retrato de um sujeito com uma larga careca. Tentei reconhecer nele algum traço de Leon, mas não encontrei nada. Deduzi que aquelas peças estavam ali quando ele alugara a casa e o capitão não se deu o trabalho de removê-las.
Por que se importaria? Ele deveria partir em breve, em vez de desposar uma moça com pavor de animais rastejantes. Os sons dos passos pesados me chegaram aos ouvidos e eu me virei a tempo de ver o capitão Leon Navas surgir atrás da escada. Sua presença instantaneamente dominou o ambiente. Ele estava muito bem naquelas calças claras, botas marrons e paletó azul marinho, cujo corte acentuava seus ombros. A gravata eu estava prendendo. Se mantinha desalinhada e uma mecha negra teimosa lhe caía na testa. Seu modo meio desleixado deveria me desagradar. Em vez disso, bem, meu estômago deu uma censurável pirueta. Senhorita Valentina, cumprimentou rapidamente. Não sei se me sinto lisonjeado com sua visita ou se devo me preocupar. Bom dia, Capitão Navas. Suspeito que minha visita não seja uma surpresa. Afinal, nós mal conversamos depois do incidente de ontem. A curiosidade arqueou uma de suas sobrancelhas, mas ele indicou o braço do sofá esmeralda à minha esquerda, se acomodando no menor. O que achei bastante sensato, e por alguma distância parecia ser crucial para aquela conversa. Posso lhe oferecer um chá? Perguntou todo educado. Não, obrigada. Eu vim aqui por outro motivo. Afundei a bolsinha nas saias para que ele não percebesse como meus dedos tremiam. Você está muito furioso, não é? Sim, estou. E nem ao menos piscou. Soltei um suspiro trêmulo, admirando o anel em meu indicador. Não era qualquer joia, parecia algo que se passa de pai para filho, como os pequenos brincos de brilhantes pendurados em minhas orelhas. Imaginei que estivesse, por isso eu vim. Tomei fôlego. Gostaria de lhe dizer que compreendo a posição em que o coloquei e não me importo se romper o noivado. Pode fugir antes que meu pai perceba, assim evitará o duelo. O sofá estalou quando ele se moveu, atraindo meu olhar. Com certo atraso percebi que eu o ofendera gravemente. Não sei que espécie de homem pensa que sou, mas é bom que saiba que eu nunca volto atrás ou fujo de qualquer coisa que seja. Perdoe-me. Não pretendi ofendê-lo, Capitão Navas. Apenas pensei que pudesse existir um jeito de escapar desse compromisso, completou, lendo corretamente nas entrelinhas, e não gostando nem um pouco disso. Não, não há. Eu jamais poderia voltar a botar os pés neste porto, e lamento informar, tenho excelentes contratos por aqui. Poderia encontrar outro lugar, sugeri, um tanto sem esperança. A costa é extensa. Ele me deu um sorriso educado. É o que pretendo fazer, senhorita Valentina. Continuar expandindo os meus negócios. Não estou disposto a abrir mão de nenhum porto. Imaginei que não. Gemi desanimada. E não posso ser aquela que porá fim a esta história. Meu pai me trancaria em um convento. E não tenho a menor vocação. Não. Os cantos de sua boca se curvaram enquanto ele encarava meus lábios. Eu diria que não tem mesmo. Minha pulsação ameaçou se agitar e fiz um esforço hercúleo para controlá-la. Se Leão não fosse tão bonito ou tão atrevido e se parasse de me olhar daquele jeito. Eu realmente me sinto, Capitão Navas. Sacudi a cabeça para me livrar da confusão. Não tive a intenção de nos colocar nessa posição, mas eu lhe disse a verdade no armazém. Não gosto de nada que rasteje, sobretudo perto do meu tornozelo, que ainda está dolorido pelo beliscão, a propósito. Eu compreendi isso ontem. Ele engoliu o riso em um firme apertar de lábios. Enfim, não posso forçá-lo a se casar comigo.
A diversão deixou seu rosto e ele me encarou tão fixamente que um nó se apertou em minha garganta. Ninguém está me forçando a nada, Valentina. Mas tem de concordar que não nos damos muito bem. Esse casamento não fará feliz a nenhum de nós. Eu gostaria muito que o Senhor reconsiderasse. Uma sombra escura o dominou, como se eu tivesse tocado em um ponto particularmente doloroso. Levou um minuto inteiro para que Leão voltasse a falar. Por mais que seja tentador, acredite ou não, eu não tenho o hábito de deixar minha dama em apuros. Não sou sua dama. Desde a manhã de ontem é sim. Ele sorriu de um jeito que era pura presunção, e eu desejei jogar alguma coisa nele. Aquela bela escultura de bronze dos músicos dançarinos sobre a mesa lateral, por exemplo. Ele não ia voltar atrás. Ia? Eu tinha pensado nessa possibilidade. Está certo. Eu acreditara a sua teimosia. Não ao seu recém-descoberto bom caráter. Era uma mudança bem-vinda, já que ele seria meu marido em um futuro nada distante. Não acredito que vamos nos casar por causa de um caranguejo. Soltei um pesado suspiro. Também não tenho aquele crustáceo em alta conta. Espero que a esta altura ele já tenha virado jantar de alguma enguia. As sobrancelhas de Leon se arquearam tanto que parte delas se escondeu sob a mecha negra que lhe caíam na testa. Ainda não acredito que fui derrubado por um caranguejo. Que embaraçoso. Na verdade, fui eu que o derrubei, apontei. Ainda mais ultrajante. Ser vencido por uma senhorita petulante com pouco mais de 50 quilos. Abanou a cabeça. Não havia diversão naquele esgar de canto de boca. E eu me peguei sorrindo também. Isso pareceu agradá-lo, na verdade. Leon se mostrava quase fascinado, me admirando como se me despisse de minha casca, passasse por minhas defesas e chegasse ao cerne do meu verdadeiro eu. Eu me remexi na poltrona, inquieta, a atmosfera na sala ficando mais abafada, densa. Ele pareceu afetado também e aprumou a postura, ficando mais alto no assento. Logo que chegou, começou ansioso. Você me perguntou se eu estava zangado. Eu não menti, Valentina. Estou zangado. Mas não com você. Eu não devia ter ido atrás de você, nem no jardim, nem na praia. Estamos agora atados a um compromisso que nenhum de nós deseja, a culpa é toda minha. Ah, exclamei, abismada. Eu não esperava que ele fosse tão razoável, mas sua voz baixou algumas oitavas. Para o seu desespero, e acredite, para o meu também, a atração que pulsa entre nós é tão irresistível quanto inapropriada. A diferença é que eu já compreendi isso, Sirena. Você ainda não. Pisquei algumas vezes, apertando a bolsinha com força de encontro às coxas. Meu nome é Valentina. E eu não sei a que o senhor se refere. Sua boca se curvou em um sorriso tristonho. Eu sei disso, o que torna minha conduta ainda mais imperdoável. E é por essa razão que não posso deixá-la enfrentar sozinha um problema que eu criei. Sinto muito, sobretudo por ter estragado seus planos com o senhor abacateiro. É senhor Nogueira. Corrigi automaticamente, atordoada. Aquela era a primeira vez que nós conseguíamos conversar sem provocações ou beijos. Ou meio que estava gostando. E não se atormente. Eu não o teria aceitado. Ele assentiu, parecendo aliviado. Eu, no entanto, estava longe de sentir algum consolo. Ainda tínhamos um problema. Mas, Capitão Navas, como podemos seguir adiante com esse compromisso se mal nos conhecemos?
E esse não é o princípio básico de um casamento? Gracejou, entortando uma sobrancelha. O que eu quero realmente dizer é: o que pretende fazer comigo depois do casamento? Expliquei. Ele relaxou a postura, esticando as pernas e cruzando os tornozelos, ainda que suas feições demonstrassem alguma apreensão. Imagino que eu vá cumprir meu plano inicial de retornar à Espanha. Você irá comigo, é claro. Tenho uma boa casa em El Puerto de Santa Maria. Acredito que a achará bastante confortável. É lá que você vai viver. Não nós, você. Entendo. E realmente compreendia. Ele iria se casar comigo em nome da honra. Depois de desempenhar seu papel, pretendia me abandonar em algum lugar onde eu não pudesse atormentá-lo. Leon me deixaria sozinha na Espanha para continuar vivendo de porto em porto. Não pude deixar de sentir uma profunda melancolia, ser abandonada outra vez, ainda que por um homem a cujo respeito eu sabia tão pouco. Feria o meu orgulho. Apesar disso, comecei a ver possibilidades no futuro que ele descrevia. Viver na Europa, longe de Miranda, do passado e da dor que o acompanhava. Sim, isso era ainda melhor do que eu havia sonhado em meus momentos mais otimistas. Não me sentiria uma visita indesejada em minha própria casa, embora desconfiasse de que me sentiria uma esposa indesejada. Bem, era uma sorte eu não estar apaixonada pelo meu noivo. Havia meu pai, é claro, mas o que eu poderia fazer se ele parecia tão ansioso para se livrar de mim? Muito bem, cedi. Eu estou de acordo, mas tenho uma exigência a fazer. Duas, na verdade. Que são? Respirei fundo e soltei tudo em um fôlego só. A primeira é um documento assinado pelo senhor, garantindo que terei uma renda mensal particular. Aquelas íris de aço reluziram com algo semelhante à ofensa. Isso não será necessário, eu jamais deixaria minha esposa sem recursos. Foi o que o meu pai disse à minha mãe antes de se envolver com Miranda. E não deixar a pão e água enquanto comprava uma carruagem nova para a amante. Dei de ombros. Apesar de ter tentado, Leão não conseguiu esconder o espanto e a compaixão. Ora bolas! Eu preferia que ele me insultasse a ter de lidar com sua indulgência. Antes que eu pudesse lhe dizer isso, porém, ele abriu a boca. Se é de um documento que precisa, então você o terá, garantiu. Qual a segunda imposição? Quero que me prometa, caso alguma coisa aconteça no futuro, que poderei levar Félix para viver comigo e que cuidará de sua educação. Miranda e seu pai jamais permitiriam isso. Inclinou a cabeça para o lado, um tanto confuso. Não enquanto o dinheiro ainda existe, mas comigo longe as coisas podiam degringolar rapidamente. Estou falando do futuro do meu irmão, esclareci. Se algo der errado nas finanças do meu pai, quero que sua palavra de que o acolherá e cuidará dele até que Félix possa se sustentar sozinho. Meu irmãozinho jamais seria uma visita indesejada para ninguém. Eu não iria permitir. Mesmo parecendo não entender muito bem o que eu pedia, Leão aqueceu. Está bem. Tem a minha palavra, prometeu, e eu soltei um suspiro de alívio. Mais alguma exigência? Não, mais nenhuma. Sorri de leve. Mas tenho um pedido. Gostaria que me ensinasse espanhol. Eu não o teria espantado mais se dissesse que queria aprender a comandar um navio. Se vou viver na Espanha, me apressei, tanto o francês quanto o português terão pouco uso para mim. Tenho de aprender o idioma local. E o senhor e Miranda são os únicos que conheço que dominam a língua. E prefere pedir minha ajuda? Você odeia Miranda tanto assim?
Ele me estudou com atenção. Tudo o que ela trouxe para a minha vida foi dor e infelicidade. Então, bem, pode imaginar que eu não morra de amores por ela. A atmosfera da sala ficou mais pesada, obscura como meus sentimentos pela minha madrasta. Acredito que Leon tenha percebido, pois disse, ao contrário do que sente por aquele cachorro. Se sua intenção era fazer aquela nuvem escura que pairava sobre mim desaparecer, foi bem sucedido. Sim, a propósito, não é necessário avisá-lo de que Manteiga me acompanhará à Espanha, certo? O maxilar levemente pontudo de Leon quase se desprendeu do crânio. Madre de Deus, um perro em el barco vai causar toda classe de complicações. E continuou naquele espanhol ligeiro e macio. Quase sorri. Aquele homem não se assustara nem mesmo com a mira de uma espingarda entre os olhos, mas a perspectiva de um cachorro em seu precioso navio. Aí está, mais motivo para eu aprender espanhol. Falei assim que ele se calou, emburrado, para entender o que diz sempre que fica furioso comigo. Desconfio de que isso vá acontecer com alguma frequência, se levarmos em conta o histórico do nosso relacionamento. Bufando, ele esfregou a testa com força. E o que eu ganho com todos esses pedidos e exigências? Apenas 2 exigências e um único pedido, esclareci. E tenho a minha palavra de que me esforçarei ao máximo para que o Senhor não deseje colocar uma corda ao redor do pescoço quando estiver em Porto de Santa Maria. Seus olhos cinzentos se estreitaram, como os de um leão diante da caça. Do seu pescoço ou do meu? Ele quis saber. De nenhum de nós dois. Minha petulância teve efeito. Eu me flagrei muito satisfeita ao ouvir sua risada reverberando pelo aposento. Mais alguma coisa? Perguntou, menos acabrunhado. Não. Mas logo me lembrei. Bem, há mais uma coisa. Também não é uma exigência. Quero sua palavra de que permitirá que eu embarque em um dos seus navios para visitar meu pai de tempos em tempos. Diversos vincos se formaram em sua testa. Pensei que quisesse ficar longe de seu pai. Eu também pensei, mas agora já não estava tão certa, mesmo que aquele tapa ainda ardesse em meu coração. Leon me encarou por um longo tempo, como se tentasse me decifrar ou algo semelhante. Enfrentei seu olhar, por mais que minhas entranhas se retorcessem. Por fim, ele concordou com um firme aceno. Muito bem. Estou de acordo com tudo. Pedirei ao meu advogado que redija o documento e assinaremos o mais breve possível. Obrigada, Capitão Navas. Eu me sentia mesmo grata. Estava preparada para uma luta ferrenha e, em vez disso, encontrara um homem sensato e compreensivo. A maneira como eu via meu noivo começou a mudar. Oh, espere! Não tem nenhum requisito a fazer? Tudo o que espero ganhar com esse arranjo são herdeiros. Encolheu os ombros. Em breve completarei 30 anos. Não tinha pensado em casamento ainda, mas sempre desejei ter filhos. Filhos? Sussurrei. Tudo o que eu sabia sobre esse assunto era coisa nenhuma. Ah, meu Deus! Uma vez eu tentara falar com minha mãe a respeito do que acontecia no quarto de um casal. Ela ficara tão indignada que me deixou de castigo por 1 semana. Contudo, alertara que era horrível, que eu não deveria pensar mais nisso e que falaria comigo quando chegasse a hora. Tudo o que eu precisava saber era que a coisa era tão bárbara que a mulher sangrava. Muitas fechavam os olhos em desespero e rezavam, mas era o sacrifício que tinha de fazer para conseguir filhos. Então se dispunham a tal humilhação.
confesso que não compreendi muito bem. Faltavam-me elementos para compor a cena sangrenta. E agora mamãe se fora e eu tinha que falar com alguém sobre isso, porque Leon queria ter filhos. Uma parte de mim desconfiava de que não devia ser tão monstruoso assim, se as mulheres continuavam se casando. Além disso, eu queria uma família, ainda mais agora, quando conheci os planos de Leon. Eu não me sentiria sozinha em uma casa repleta de crianças. Se para isso eu tivesse que sofrer, então que fosse. Precisava descobrir como se gera um bebê. Nájila, pensei de repente. Ela era casada, devia saber como funcionava. Quem sabe, se eu perguntasse com jeitinho, ela me contaria tudo e não me mandaria subir para o quarto, me ajoelhar ao lado da cama e suplicar pela indulgência divina, por perguntar algo tão impróprio, como fizera minha mãe. Estamos de acordo, Capitão Navas, falei com firmeza. Excelente. Ele me mostrou um sorriso estonteante que fez meu coração se atrapalhar e errar uma batida. Quando poderemos começar as aulas de espanhol? Perguntei, para me distrair. Talvez amanhã, a menos que queira ir comigo até as docas agora. Preciso estar lá em meia hora. Ao cais? Ah, eu não poderia. Mesmo acompanhado, não ficaria bem. O cais era uma região não muito bem frequentada e, a menos que fosse para embarcar ou dizer adeus a alguém, uma dama não passeava pelo porto. Jamais. Imaginei que recusaria. Um dos cantos de sua boca se ergueu. Mulheres como você pertencem a salas bem decoradas, não a docas sujas. Fiquei de pé, um pouco irritada com sua colocação. Em outras palavras, mulheres como eu têm uma vida entediante. Mas está enganado. Minha vida é bastante interessante. De vez em quando, pelo menos. Leon também se levantou. Seguindo a cartilha dos bons modos e dos bons costumes, eu tentei fazer um elogio, caso não tenha percebido, resmungou ofendido. O que há de errado em seguir as regras? Abrindo os braços, ele soprou um pesado suspiro. Uma imensa contradição, Valentina. Sua vida não pode ser interessante se é guiada por regras criadas por terceiros. Em 2 passos, eu estava cara a cara com ele, figurativamente falando, é claro. Minha cabeça mal chegava à altura do seu queixo. Tive que arquear o pescoço para poder alcançar seus olhos. E o que o senhor entende sobre regras, além de que deve quebrar todas elas? Além disso, foi por quebrar uma das normas que agora estamos presos um ao outro. De fato foi. Sua boca se esticou no mais absoluto atrevimento, como eu sabia que aconteceria, e foi o bastante para que meu coração perdesse o compasso. Era melhor sair dali, se ele ia começar a se comportar daquela maneira. Meu coração, quero dizer. Bem, creio que já tenha tomado muito do seu tempo. Até mais ver, Capitão Navas. Até, senhorita Valentina. Fez uma discreta saudação. Eu me apressei em ir até a porta. Leon se moveu ao mesmo tempo, chegando para o lado para me dar passagem. E, em um infeliz acaso, escolhi a mesma direção que ele, de modo que acabamos colidindo. Perdoe-me, murmurou, um tanto sem jeito, segurando meu cotovelo para me ajudar com o equilíbrio. Elevei o rosto para lhe agradecer, mas nossos olhares se chocaram e as palavras se perderam dentro de mim. Assim, tão perto, seu perfume me envolveu, trazendo as lembranças de quando estive em seus braços, também cercada por aquele delicioso aroma que, mesmo depois que nos separamos, permanecera em minhas roupas, em minha pele e em meus pensamentos. Suspeitei que seus pensamentos também seguissem naquela direção, pois uma emoção incendiou aqueles olhos de estrelas. Maravilhada, assisti às íris sem
verem pouco a pouco à medida que as pupilas se expandiam. Eu sabia o que aconteceria a seguir se não fizesse nada a respeito. Ele tinha me olhado daquela mesma maneira pouco antes de me beijar. Eu devia sair correndo naquele exato instante. Em vez disso, me vi arqueando as costas, os dedos buscando a frente do seu paletó. Uma de suas mãos encontrou o caminho da minha cintura. A outra se encaixou em meu rosto, roçando de leve minha pele. Tem razão em tudo o que disse ainda agora. Sua voz estava baixa, rouca, os olhos em chamas. Sobre quebrar as regras. E devo alertá-la de que vou quebrá-las novamente, a menos que me diga o contrário, Sirena. Por que insiste em trocar meu nome? Murmurei. Não sou Sirena. Ele abriu um sorriso tão lindo que meu coração parou de bater por um breve instante. Mas é sim, Miss Sirena. Seu polegar deslizou pela minha bochecha, contornando meu maxilar, descendo para meu pescoço. Eu estou completamente perdido. Foi como uma onda que chegou sorrateira e silenciosa, parecendo calma até estar perto o bastante para que eu percebesse sua dimensão e pudesse fugir antes que ela arrebentasse sobre mim. Seu toque despertou meu corpo e meus sentidos, embotados por meus pensamentos, acelerando minha respiração. A dele não estava diferente, percebi, seu coração batendo com força de encontro à minha palma. Meu corpo gostou daquilo e correspondeu da maneira mais absurda, se arrepiando, pinicando e se acendendo como uma lareira. Você, o sussurro recuou em meu peito. Como se também tivesse ouvido, a tormenta em seu olhar ganhou força. Leon abaixou a cabeça, a pontinha do nariz resvalando em minha bochecha. E então... Capitão, sua carruagem. Ah! Eu voltarei mais tarde. Subitamente, Leon me soltou, se afastando. Confusa e um tanto instável, observei o mordomo cabisbaixo começar a deixar o hall. Céus! O que eu estava fazendo? Eu tinha que sair dali imediatamente. Já me demorei demais, Capitão Navas. Devo ir agora. Falei sem ar. Muito obrigada pelo seu tempo. Até mais ver. Apertando a bolsinha contra o peito, corri para a porta, o corpo todo estremecendo, e não precisei me virar para saber que os olhos de Leon me acompanhavam. Eu simplesmente sabia, e começava a desconfiar de que ele tivesse dito a verdade mais cedo sobre a atração irresistível, porque, mesmo depois que cheguei à rua, eu ainda nadava naquelas emoções novas e desconcertantes. Que tremendo inconveniente, realmente inapropriado, pois nosso casamento seria regido por um contrato, não pelos beijos e todas aquelas coisas que ele despertava em mim. Mas meu coração tolo parecia não compreender isso, e continuou a sussurrar um lamento à medida que eu deixava a casa número 7 para trás. Era melhor eu descobrir uma maneira de parar de sentir aquelas coisas quando estava perto dele, ponderei, antes que eu fizesse algo ainda mais estúpido que me casar com Leon Navas, como lhe entregar o meu coração.